Olá, meus amores, sejam bem-vindos, né? Quem tá chegando, meu muito obrigado. Já deixa um like aí no vídeo, tá? Peço que vocês deixem um like e deixem aí um comentário, né? Então, meus amores, eu estou voltando, né? Voltando aqui com esse vídeo, voltando aos pouquinhos. Vou estar voltando a gravar aqui aos pouquinhos e falar aqui a vocês, né? Como é que eu estou, o que tá acontecendo por aqui. Então, meus amores, hoje é domingo, certo? Hoje aqui pra mim é domingo. Deixa eu ver aqui no calendário, dia 15, certo? Dia 15 de fevereiro. E sexta-feira, certo? Sexta-feira eu fui para o retorno, né, na médica, após tudo que aconteceu, né, que eu já falei no vídeo anterior. Eu fui para o retorno. E a médica, ela trocou, né, a minha medicação. Então, ela me falou que eu com certeza estava com a pressão alta já há algum tempo e não sabia que eu tinha pressão alta. Por esse motivo, eu tinha dores de cabeça e tudo mais, e eu não sabia que era da pressão, gente. Então, eu fui lá, porque minha pressão era 12/8. E hoje era 12, antigamente 12/8 era normal. E hoje em dia 12/8 já é pressão alta. Então, a maioria das pessoas, como eu, tem pressão alta e muitas vezes não sabe. Então, a pressão alta ela vai lhe acarretar dores de cabeça com frequência, enxaquecas, certo? Então a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da nossa saúde. Então por esse motivo é importante a gente sempre estar procurando uma unidade de saúde, verificando a pressão, certo? Até mesmo na farmácia a gente está verificando. Ou então a gente comprar aqueles aparelhos digitais, né? Para estar verificando todos os dias, tendo esse acompanhamento. Porque, gente, eu não como muito sal, eu não sou uma pessoa de comer muito sal. Minha comida, desde a infância, sempre foi fria de sal, porque a minha avó é hipertensa, minha mãe ficou hipertensa também, não era, mas ficou. E o clima, né, as mudanças climáticas, tudo isso vai afetando, vai alterando, né, a nossa pressão arterial. Então, minha pressão que era normal, hoje em dia não é mais normal, porque 12/8 não é mais normal. Então, depois de todo o ocorrido, a médica pediu, né, que eu fosse lá para ver como é que eu estava e para trocar minha medicação. Então, ela trocou minha medicação da pressão. Ela passou para me tomar o hidro de 25 miligramas, estou com ele aqui, e o Analapril, que é esse outro aqui, de 10 miligramas. Ela pediu que eu tomasse um comprimido de cada pela manhã. Então, assim eu estou fazendo desde sábado, né? Sábado eu comecei a tomar, tomei sábado, já tomei hoje. E pediu para mim estar acompanhando, né? Verificando sempre a minha pressão. Ainda não fui verificar, porque eu ainda não estou saindo de casa, gente. Porque eu não posso ainda, né? Tá saindo, não tive como ir. E eu vou ver se eu compro um aparelho, né? Peço para alguém comprar para mim um aparelho para mim estar verificando. Que ela pediu para mim fazer um novo mapeamento da minha pressão e que com uns 15 dias eu retornasse lá. Então, eu acho que eu vou passar mais de 15 dias para poder retornar, porque eu não verifiquei minha pressão ainda. Ainda não iniciei, né, a verificação. Sexta-feira, quando ela verificou, estava 11 por 11/8. Porém, eu tinha tomado uma medicação, né? Eu tinha tomado da outra medicação que ela tinha dito que eu continuasse tomando até ir para ela. E estava normal. Aí ela pediu que eu ficasse verificando para ver, porque se minha pressão for baixando mais, ela vai diminuir a dosagem da medicação
ou suspender de vez. Ela colocou aqui, ó, por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Aí eu estava sentindo ainda dores, certo? Ela passou um anti-inflamatório pra mim também. E estou me sentindo melhor, gente. Eu só não estou podendo ainda estar fazendo serviços de casa, assim, varrer casa, tá me abaixando, porque é perigoso. Querendo ou não, é um resguardo, né? Querendo ou não, é um resguardo. Então, para eu não ficar entediada, porque a pessoa ficar só deitada, gente, ou sentada, não tem coisa pior. Graças a Deus, né? Quando eu gravei pra vocês, eu falei que eu não tava conseguindo nem sentar, mas graças a Deus já estou conseguindo. Só que quando eu fico muito tempo, ainda me dá umas dores, certo? Porque é normal, porque tá bem recente, né? E ela disse pra eu continuar me cuidando. Eu ainda não voltei a fazer minhas encomendas de crochê, porque as encomendas que eu tinha é para usar agulha, aquelas agulhas fininhas, certo? Que é para me fazer bordado e para mim fazer umas borboletinhas que ficou faltando, gente, da encomenda da cliente. Então não tô podendo pegar em agulha de aço, certo? Em coisas de aço. Eu pensei que isso, eu cheguei a pensar que era conversa, né? Que é mito, coisa dos mais velhos. Mas no que eu peguei uma agulha de aço, eu senti dor. Então não estava sentindo e comecei a sentir dor. Então não estou pegando em agulhas de aço, certo? Aí para eu não ficar assim ociosa, eu tô fazendo, tô lendo, certo? Tô lendo a Bíblia, tô rezando. E meu esposo disse que eu poderia, né, fazer um pouquinho de crochê para desopilar. E como eu tenho essas agulhas aqui, ó, essa é a mais fina que eu tenho. Essa aqui é a número 3. É toda de plástico. Então eu comecei a fazer aqui. Tô fazendo aqui uma peça de crochê. Esse cone aqui, ó. Isso aqui é uma cor melancia. Eu abri esse cone para fazer. Não tô pegando em peso, tá, gente? Não tô pegando em peso, nem tô me abaixando, como eu disse a vocês. Então, meu esposo, ele tá me auxiliando nas atividades de casa, ele tá fazendo as coisas de casa, certo? Tá cuidando em almoço, lavando louça. E para vocês verem, a gente às vezes acha que é brincadeira, não é brincadeira, um resguardo não é brincadeira. E eu pensei ontem, né? Ontem eu disse, hoje estou bem melhor. Meu esposo estava dormindo ainda e o que eu fiz, ó. Ontem eu peguei, gente, fui limpar. Fui limpar em cima da geladeira. Fui limpar os meus potes de mantimentos. E limpar aqui a prateleira onde eu guardo perfume, meus perfumes, creme, minhas coisas de cabelo, creme, maquiagem. Fui limpar aqui no guarda-roupa, porque eu disse, é uma coisa leve, que eu não vou me abaixar, então não vai me prejudicar. Só que eu senti, gente, eu senti dor após fazer isso. Então, meu esposo até reclamou comigo e ele disse, isso não é para você fazer. Você acha que tá bem? Não tá. Você vai ter que ficar indo de castigo, não vai poder fazer essas coisas. E nem, no momento também eu não posso fazer nenhuma atividade física, né? Que eu tava caminhando também, não posso caminhar. Só daqui a uns 30 dias, gente, é que eu vou poder estar retornando, né? Aos pouquinhos a fazer outras coisas, né? Tô abaixando aqui a cabeça porque eu tô fazendo um pouquinho, ó, do crochê aqui. Depois eu vou gravar mostrando essa peça pronta pra vocês, tá? E quanto eu gastei aqui para confeccionar de material. Eu não pesei separado, porque eu tô usando aqui aqueles quadradinhos da vovó. É um tapete que eu tô fazendo de um modelo que eu já tinha feito. Eu tinha 2 tapetes desse modelo, aí eu vendi agora. Eu fiz uma ação de vendas, porque, gente, eu não estou... As encomendas que eu tinha eu tive que suspender, porque eu preciso, como eu falei a vocês, usar uma agulha de aço, de metal, né? E eu não posso pegar ainda. E elas estão suspensas por enquanto. Assim que eu estiver bem, que eu puder pegar, a cliente falou que eu poderia continuar depois.
Então eu estou precisando muito financeiramente, gente, muito mesmo. Porque para quem está aqui comigo sabe, certo, que minha renda, certo, o que eu ganho é dessas minhas vendas. Meu esposo no momento também não está trabalhando. Um ganho que ele tem, gente, é quando vende alguma coisa lá do sítio. Por exemplo, se ele vendeu uma cabra, ou se ele vendeu um milho, um feijão. Só que no momento a gente não tem para vender. E ele tá parado, né? Ele não tá assim com outras fontes, não tem outra fonte de renda também. Então eu fiz uma ação de venda para ver se eu vendi algumas peças. Eu baixei muito o preço, gente, muito. Não queria ter feito isso, mas eu baixei muito o preço para ver se eu conseguia vender. Um tapete desse aqui que eu tava vendendo a R$ 40, eu coloquei numa ação de venda, um por 30 e dois por 50. Não tô perdendo, só o meu lucro vai ser bem abaixo, né? Bem inferior. Mas eu necessitei fazer isso para ver se eu conseguia um retorno financeiro. E outras peças que eu tinha ali de crochê também, eu baixei o preço, porque também são peças que já estão aqui comigo há algum tempo. E eu precisava botar para frente para que esse retorno financeiro viesse logo. Então, mesmo sendo em promoção, eu aceitei passar em cartão. Porém, eu expliquei, né, às minhas clientes que no cartão ia ter os juros da maquineta. Porque o cartão eu recebo com uma hora. Assim que eu passo, né, com uma hora o dinheiro cai na minha conta. Então, a gente que está necessitando com urgência, a gente vai, né, e faz essas coisas. Então, tive que fazer isso para poder ter um retorno aqui. Tô com muita conta, gente, muita coisa para me pagar. Tive que fazer, fiz os exames, tudo eu fiz por minha conta, né, do meu bolso, porque se eu fosse esperar para fazer os exames pelo SUS, ia demorar muito. Então, os exames que eu fiz, eu passei no cartão, então eu tenho que pagar e eu tenho que tirar de algum local. E o único local que eu tenho para tirar é aqui, ó. E estou confiante em Deus que eu vou conseguir estar vendendo o que eu tenho por aqui, que ainda tem muita coisa. Eu vou tentar, vou pedir para meu esposo depois colocar as peças que eu tenho aqui em cima da cama para me estar gravando um vídeo mostrando o que eu tenho, mostrando, falando os valores também, porque qualquer coisa eu faço um envio, tá? Então, se você deseja estar me ajudando de alguma forma, eu vou estar deixando aqui no final desse vídeo as minhas redes sociais, certo? No qual você poderá me ajudar de alguma forma. Porque lá pelas minhas redes sociais está rolando um sorteio, certo? Também de um Pix premiado. Não sei nem se posso falar aqui, mas tá rolando esse sorteio. Não é por aqui, tá, gente? Então, se você quiser me ajudar, você vai lá no meu Instagram e você vai ver a postagem, certo? Vou deixar aqui no final do vídeo o meu Instagram e você vai poder me ajudar de alguma forma. Ou se você não quiser comprar a rifa, mas quiser me ajudar financeiramente de alguma forma, eu agradeço de coração. E também agradeço a todos que estão assistindo meus vídeos, gente, porque eu preciso das visualizações. Essas visualizações não podem cair, elas têm que aumentar. Eu preciso que elas aumentem, porque eu não recebo ainda nada aqui dessa plataforma. Faz tempo que eu tenho esse canal, mas eu estou lutando ainda para realizar, né? Chegar a essa meta. Então, conto com você aí também para dar esse apoio aqui à mídia, tá? E eu vim aqui só para falar a vocês, né? Como é que eu tô, o que aconteceu, o que é que tá acontecendo por aqui. E aos pouquinhos estou me recuperando. Agradeço a todas as orações, né? Ao carinho, as mensagens que me mandaram. Meu muito obrigada. Que Deus ele possa retribuir o carinho de todos vocês por mim. Então fiquem com Deus. Um forte abraço. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, meus amores.